Hello, I'm Debbie Foreman, and welcome back to another session of Gapcast. As you all know, Gapcast usually has two segments. The first segment are reactions with infamous people that talk about the gaps, and then we move on to the second segment, where what do? We show the frameworks. Well, today, this segment is a little bit different. It's a podcast. It's a conversation. And I'm sitting here in Los Angeles, California, and right now, I'm going to introduce you to Felipe from Curitiba in Brazil. Can we have Felipe come in on stage and join us? And what I'd like to say is the following. We are going to do this in Portuguese, and we're going to put these into subtitles for you, all right? Because there's a bit of a story here, and before we actually flip into Portuguese, I'm just going to give an English rundown, and then we'll go into it in Portuguese, okay? I've known Felipe for about 11, 12 years, from when I lived in Brazil for 35, 36 years. And over that period of time, when I was there, in 2014, 15, 16, we ran a nonstop series of workshops for small and medium businesses to fill the gaps that were hindering their progress through the São Paulo Commercial Association or Small Business Association. That was to help small businesses, startups, entrepreneurs, so on and so forth, be able to do what? Close the gaps that hinder their progress. So Felipe was with us way from the beginning when he was a little kid. And now, young adult. And now I'm going to flip this into Portuguese, and we're going to subtitle it because we have a learner base now in Brazil, and we're going to bring that Brazilian learner base in over the next few months so you can meet some of our Brazilian learners. Felipe, seja muito bem-vindo aqui no canal da Gapcast. É um prazer de tê-lo conosco. Muito obrigado, Debbie. Muito obrigado a todos pela presença. E é uma honra, uma oportunidade estar aqui. Estou muito emocionado. É uma sensação muito boa de ter a oportunidade de voltar a 11 anos atrás. Não tem como não me emocionar, porque o Gap Tracks, né, os gaps que foram preenchidos, eles estão suprindo muito a minha vida. Ou seja, foi uma transformação muito forte que aconteceu. Então eu vibro muito com essa sensação de poder estar aqui, ser grato, ter uma eterna gratidão, porque é um momento muito, muito bonito na minha vida. Então, realmente transformou muito desde a época da associação comercial e muitas coisas ocorreram na minha vida. Então, foi uma transformação completa, por completa. Bom, vamos passo a passo, tá? Muito Tá. passo a passo, porque a gente está falando de 11, quase 12 anos atrás, né? Sim. Então, a gente volta para aquela época. Vamos voltar para 2014. Em 2014, quantos anos você tinha? Em torno de 25 anos. E você tem, então, 37 agora? 37. Quem diria? Todo mundo envelhece. Ok. Acontece com todos nós. Então, me conta assim. Eu lembro perfeitamente, em 2014, era um momento de crise no Brasil. Crise política, crise econômica, crise das pequenas e médias empresas. A gente foi contratado naquela época para lidar com a crise e trazer uma série, a gente chamava na época de Núcleo CAP, Núcleo de Capacitação. E era uma sequência de 12 workshops para, a gente tinha 50, 60 empresas cada vez dentro, com frameworks para fechar as lacunas que estavam afetando as empresas. A maioria das empresas lá já era de empresários e donos de empresas com muito mais idade do que 20 e poucos anos de idade. Mas você estava em toda quarta-feira lá na Moca. Então eu queria saber, eu lembro perfeitamente, que a gente tinha uma criança lá, era pessoas mais, experientes que estavam tendo problemas. Me conta. Como que foi? O que era aquele momento da sua vida? O que eu estava fazendo? Por que você ia? E o que aconteceu naquele momento? E como que aquele trabalho mudou ou transformou você? Foi um momento de acolhimento, realmente, devido à crise que o Brasil passava, uma crise muito forte, de indecisões, incertezas. E além desse acolhimento, naquela época, a Debbie nos acolheu como se fosse uma família. Era um ambiente muito familiar.
Inclusive, assim, a Sofia era bem pequenininha, às vezes ela ia junto também, assim, um ambiente muito acolhedor, muito familiar. Isso me chamou muita atenção. E naquela época eu estava mergulhando no mundo da inovação, no mundo de startups, onde tive a oportunidade de desenvolver uma startup chamada Paradecision, que foi uma das pioneiras de IA no Brasil. E o processo de imersão que você nos passou foi divisor de águas, que me trouxe clareza para tirar a ideia do papel na época que passávamos por essas indecisões, por esse medo de avançar. Então, Peraí, vamos quebrar isso em dois. ok. Tá. Você falou de clareza. O que clareou e quais eram os medos? Os medos era de não dar certo, medos de ser rejeitados, porque nós tínhamos um time forte, eram doutores, engenheiros, o meu sócio era pesquisador sênior no Albert Einstein, professores renomados, e nós tínhamos dois medos. Um primeiro medo era do projeto morrer na universidade, de ir para a biblioteca. E o segundo medo era de ser rejeitado, de não ser aceito. Ou seja, nós tínhamos um software que já tinha patente naquela época, ou seja, já foi registrado com. Ninguém falava de inteligência artificial. E nessa época, a Deb ela nos aproximou um approach, uma proximidade muito forte com o empreendedor, ou seja, com o tomador de decisão. E nessa época, nós tínhamos medo de morrer na universidade, de mais um trabalho, um TCC, um projeto que morresse na universidade. E a Deb nos trouxe a encarar o rumo à federação, depois rumo à Federação Comercial do Paraná, por aqui chegamos, e fomos à Spin Capital. E nós tivemos, através de preencher aquelas lacunas, nós conseguimos chegar a um valuation na época. Ok, antes de chegar no valuation, etc., conta um pouco quais eram as lacunas e o trabalho que vocês fizeram. Essa é a primeira pergunta. Então, Sim. Quais eram as lacunas? Você tinha gente poderosa dentro do projeto, eu lembro perfeitamente. Quais trabalhos ou frameworks que vocês fizeram? O que te deu a força de perder o medo, de estruturar? E também eu queria saber, porque você era muito jovem, não era casado, não era pai ainda, como que isso também afetou sua vida pessoal? Uau, foi assim, justamente um despertar. É como se estivéssemos num sonho, como se estivéssemos não enxergar num ambiente obscuro, ou seja, sem enxergar o que tinha pela frente, e você nos trouxe luz, ou seja, nos trouxe o caminho das pedras. Porque nós conversávamos com vários empresários, com várias empresas grandes, e eu trabalhei numa empresa multinacional, e paralelo tinha startup, né? Eu trabalhava na Monsanto, que hoje é Bayer, e assim, nós não enxergávamos o poder que o preenchimento do gap afetou as nossas vidas. Porque a partir daquele momento, eu trabalhava no data center à noite, eu lembro que eu queria muito que as pessoas conhecessem o programa no período, no meu trabalho, só que eu trabalhava à noite e não tinha comunicação com o pessoal do dia. Porém, eu tive em contato com empresas muito grandes, assim, muito, muito famosas, né? Através de encarar os desafios, ou seja, você nos trouxe disciplina, ou seja, de encarar os gaps como uma oportunidade, não como um não, ou seja, nós conseguimos buscar o sim e mergulhar naquele sentido de falar, olha, eu posso, eu consigo, I can, I will, né? I must. I must. I never I can, forget. I will, I must. I can, I will, I must. We had a lot of framework at the time. Neural processes, how to confront the fears, what was holding you back. Eu lembro de tudo isso. Perfeitamente. E aí, você levou isto além do trabalho, que a gente vai chegar no valuation já, mas você estava aprendendo frameworks, ferramentas, Sim. processos, aplicava cada processo que a gente dava, você fazia seu dever de casa, avançava. Sim. E aí você chegou em Paraná com um valuation de quanto? De 4 milhões. Isso, 12 anos atrás? 4 milhões. 4 milhões. E aí como que isso mudou para vocês? Isso foi um pivotar na vida, ou seja, foi assim, olha, agora eu sei o meu valor. Ou seja,
tiramos aquele tabu de que o projeto morre na universidade, tiramos o tabu de que é acadêmico, e realmente você nos trouxe tudo aquilo que a gente aprende na faculdade, você colocava de forma prática. Um exemplo que era muito citado, o ciclo PDCA, todos esses processos já era embutido no serviço que você fornecia para a gente. E de forma prática, ali com os empreendedores, com todos que estavam à nossa volta, e posteriormente fomos no Mercas também, no Clube Hebraica, foi incrível, a gente teve a oportunidade de participar dos pitches e de uma vivência muito que você sente assim na pele mesmo. Foi muito incrível. E como que isso também ajudou você ir de solteiro para casado para pai? Foi justamente o medo de não ser um gap, e sim de preencher as lacunas da vida. Ou seja, na pandemia, quando tivemos na pandemia, a startup, ou seja, o meu sócio voltou para São Paulo e eu conheci a minha esposa aqui. E eu conheci a minha atual esposa, né? Ela é pesquisadora na Universidade Federal, e justamente pelo pacote que eu cheguei assim, que foi um presente de Deus, ou seja, se eu não tivesse preenchido essas lacunas, talvez eu não teria construído a família que eu tenho hoje, né? Foi uma coisa muito grande. Eu tenho 2 filhas que são minha paixão e elas assim me ajudam todos os dias a preencher os gaps. E talvez era um mindset que faltava na minha vida. E esse mindset ele foi preenchido justamente pela imersão, pela a capacidade de acreditar naquelas atividades, nas atividades em grupo que nós fazíamos, nas visitas. Uma vez a Deb foi na universidade presencialmente e ela apontava o gap, porque nós tínhamos uma ferramenta, era uma ferramenta muito poderosa, ela existe ainda, mas ela ficou obsoleta, mas era uma ferramenta de tomada de decisão. E a Deb, ela conseguia encontrar o gap nas tomadas de decisões em grupo. Ou seja, ela conseguia identificar com feeling, identificar aonde está o gap numa tomada de decisão. Como que funciona? Porque era um software de tomada de decisão em reuniões. E isso foi incrível, assim, foi uma forma que nós aprendemos muito com a imersão. Deixa eu fazer uma pergunta que eu nunca fiz para ninguém. Nunca. Agora veio para minha cabeça agora, tá? Claro. É muito pessoal, então você pode virar para mim e falar, não pergunte, eu não vou responder, tá? Mas vocês tinham muitas inseguranças na época, vocês tinham muitos medos, vocês estavam tomados por medo. Daí você foi conhecer a sua esposa. Logo que você a conheceu, e imagino, porque eu não sei, eu nunca te perguntei isso, você já estava querendo a pedir em casamento. Mas você tinha medo de pedir em casamento? Ou foi natural? Eu tinha medo. Tinha. Quanto tempo? Então, o que eu queria saber, porque isso deve acontecer com muita gente. É uma coisa. Você tinha mencionado para mim, e eu separei isto, que, aliás, quando você estava. Porque a gente vai chegar no Gap Tracks, mas quando você estava fazendo o Gap Tracks, você me mandou isto via WhatsApp. Frame your fears, tá? E o medo toma conta de muitas pessoas. Então, a gente tem medo na vida pessoal. Desculpe, medo na vida profissional, a gente aprende, sim, a gente tem a estrutura e o framework. Mas mesmo os exercícios vêm. Deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente fala lacuna. O que é uma lacuna? É a distância de onde você está para onde você quer estar, tá? Há quanto tempo você sabia na sua cabeça que você queria pedir em casamento até você ter a coragem de pedir? Um dia, um mês, um ano? Olha, foi uma situação muito peculiar. Foi muito boa essa pergunta, porque eu estava morando no hotel, ou seja, eu vim com a startup e eu morava no hotel. E daí, quando eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa, ela acreditou, brilhou tanto os olhos, assim, no sentido de a paixão que foi despertada em mim pela minha atividade profissional, que eu vivia aquilo na pele, ou seja, foi preenchida a lacuna. Olha, nós temos capacidade, ou seja, um empoderamento, né? Esse empoderamento foi tão grande que isso brilhou os olhos delas, ou seja, ela se apaixonou por mim, no sentido de que, nossa, ele vive isso muito forte. Então, todos os eventos ela acompanhava, foi muito de repente, então demorou mais ou menos aí um mês.
Uau, rápido. Bicho é rápido, jovem é bom. Gente, não tem nada a perder mesmo. Foi um mês, um mês. E aí Ok. eu tava morando no hotel, foi isso que aconteceu. Foi um mês que É aconteceu rápido. e falou, vamos. E aí, a partir desse momento, nasceu minhas filhas, enfim. E todos os pitches ela me acompanhava. Eu enfrentei o medo de pitch, por exemplo. A gente que tem uma carreira muito técnica, acaba não indo muito a público. E as atividades que nós fazíamos na época, lá na associação comercial, era justamente de enfrentar o medo, de desenvolver um pitch, de, de fazer aquela aceleração mesmo. Foi uma imersão, né? Nós ficamos incubados com a Deb, na época era a Quist, e isso nos potencializou investidores, veio várias oportunidades depois disso. Ok, agora pulou para frente. Ah, ok. E você acabou no exército. Yes. Conta. No Conta a exército, ok. história. Nessa questão, o que aconteceu foi assim. Então, esse alicerce que construímos, né, durou uma década. Passou-se aí 10 anos, né, 11 anos. Então, entre 2014 a 2025, a minha vida foi uma constante ascensão de competências. Ou seja, preenchendo lacunas, mapeando os gaps. Eu casei com a Iluana e construí minha família e diversifiquei a minha atuação. Eu fui docente, eu fui professor no Senac, nesse meio termo, e realizei o sonho de servir como oficial de informática no Exército Brasileiro. Então, o método permitiu equilibrar os pratos, né, difíceis, a disciplina militar e o desejo de empreender, os estudos para o concurso e a paixão pelo esporte. Então, Deb, foi um período de colher os frutos daquele primeiro gap preenchido lá atrás. Pô, que legal, Felipe. Agora vem. Me corrige se eu estiver errada. Foi lindo, maravilhoso, exército, família, tudo construído. Você saiu do exército e não conseguiu se achar. Exato, pessoal. Deb, e o que acontece? Em 2025 eu sofri um acidente, eu fraturei o pescoço, ou seja, eu quebrei o pescoço por um fio de cabelo, eu não fico tetraplégico. E isso acabou vivenciando uma transição muito brusca, né? A saída do exército, quando eu tinha uma intuição com tanta estrutura, o mundo real, aqui fora pode parecer caótico, né? Porque lá é uma disciplina e eu me senti desorientado, sobre o qual o próximo passo dá, ou seja, entre o ecossistema de startups, a carreira pública, foi aí que o GapTracks entrou. Entrou como um GPS. Ele não só organizou minhas Gostei. ele não só organizou as minhas inseguranças, mas me ajudou a converter a experiência militar em versão estratégica de futuro. Ou seja, hoje Explica. Agora, você deu uma frase grande. A experiência militar. assim, Então, você entrou no GapChat, você entrou no curso. Eu lembro, você estava me mandando, você mergulhou, você mergulhei. foi profundo, você fez todas as atividades, porque você tinha sofrido um acidente, você estava Sim, saindo do exército, é, saiu, como você falou, da disciplina rígida, onde é, você sabe que você vai fazer sempre para o sim. mundo, É, mundo, ok, livre, livre. sei lá qual é a Você, palavra. sim. E aí, como que esses dois momentos? Então, a estrutura do GapTracks chegou, a desestrutura entre o acidente e sair do exército, para você se orientar. Qual foi essa jornada? Foi uma jornada assim como uma luz. Eu lembro-me que quando você falou, Felipe, faz a imersão e faça essa atividade, eu fiquei sem dormir porque eu realmente estava desesperado. Porque o que acontece? Foi o GapTracks, né, que entrou como um GPS, né, não só organizou as minhas inseguranças, mas me ajudou a converter a experiência militar em versão estratégica do futuro. Porque o que acontece? Quando você está no militar, tudo é previsto, ou seja, tudo tem documentação. É como o manual, e nós somos a carreira técnica, o que não está previsto, a gente fica sem o norte, ou seja, fica o que não tem documentação. Então o GapTracks surgiu como uma documentação de passos que eu possa me encontrar no meu eixo novamente, ou seja, ter o equilíbrio, a busca do equilíbrio, tanto profissional quanto pessoal. E não Você só, sentia uma tempestade interna, né? com Você tava... certeza.
Não só como entrou como um GPS, mas organizou as minhas inseguranças que surgiram novamente. Mas me ajudou a converter também a experiência, né, como eu te falei, da disciplina, em viver no dia a dia. Nossa. É, eu acho que muitas pessoas. Primeiro eu queria te agradecer pela transparência, porque a maioria das pessoas não gostam de falar que sentem insegurança, não gostam de falar que tem medo, não gostam de falar que estão desorientados. Então é muito difícil para as pessoas admitirem isso publicamente, mais num YouTube podcast que vai estar todo mundo sabendo que Felipe estava com medo, Felipe estava com insegurança, mas ele se acha. Então, obrigada pela honestidade e transparência, porque a pergunta que eu tenho é tão natural todo mundo passar por isso. Passar por insegurança, todos nós passamos. Passar por medos, todos nós passamos. Então, o que você gostaria de dizer para todo mundo no Brasil ou mundo afora? Tipo assim, se você estiver com insegurança, com medo, desorientada, com essa tempestade passando por dentro e você não sabe por onde começar, que mensagem que você tem para a galera? Sim. Pessoal, resumidamente, o que eu aprendi nessa jornada de 11 anos aí com a Deb é que o sucesso não é uma linha reta. Então, ter tido aquele valuation de 4 milhões logo no início foi incrível, mas o verdadeiro teste foi manter a mentalidade afiada quando os desafios de patentes surgiram. Ou seja, quando deixei a farda do exército, o GapTracks não apenas é uma ferramenta de organização, é uma ferramenta de reinvenção. Se eu pudesse dar um conselho para quem está assistindo, seria: não espere o caos chegar para buscar clareza. Ter um método para preencher seus vazios de estratégia é o que separa quem sobrevive e de quem realmente prospera. Peraí, você falou duas coisas aí. Não espera. Ok, então tem gente que é proativa e fala, eu não vou esperar porque o que acontece? Você está falando para a galera não esperar. É. Mas muitas pessoas não acreditam que o momento ruim vai vir. Então, se você está numa boa, a vida está indo, você está lá nas nuvens, você fala, não preciso, porque acontece com os outros, não acontece comigo. Exato. Daí vem, espirocou, Choque. tá? Paf, alright. Então, para quem, essa é que eu sempre falo, o que sobe vai descer, merda vai bater no ventilador de todo mundo em algum momento, tá? Exatamente. Mas as pessoas não estão, em geral, dispostas a enfrentar isso quando a coisa tá boa, porque não precisa. Então, você deu uma dica que é não espere, porque vai vir. A gente já sabe. A gente viu pandemia, aconteceu, sabe? Todo mundo passou por isso. Mas aí a segunda parte é quando já aconteceu e você tá nessa situação, o que requer para sair? Assim, GapTracks. Quantas horas? 5 horas de curso online? Módulos pequenos? Como que você dividiu esse tempo? Como que pouco tempo fez uma grande transformação? Bom, o primeiro passo é você seguir as orientações iniciais. Com as iniciações iniciais, eu te garanto que você terá um alicerce, ou seja, a partir do momento que você iniciar a imersão, você terá um alicerce estruturado na sua rota, ou seja, você já tem todos os seus projetos que estão planejados, você vai reprogramá-los. Ou seja, aquilo que está onde você está, você vai se enxergar o ponto atual e você vai enxergar aonde você quer chegar. Você consegue isso poucos minutos por dia. Eu acredito que, assim, inicialmente, se você ver uns vídeos em torno de 5 minutos, 20 minutos por dia, até 1 minuto, quando você acessar novamente, você enxergar onde você chegou, você tem um momento do stop, que você consegue reprogramar toda a sua trajetória. E também, Deb, sabe... Para quem não sabe o que é stop, porque além de stop, porque é de parar, é Strategy, Tools, Operations and People, que é um framework que a gente usa. Continua. Exatamente. E nesse então, momento... deixa eu tenho uma outra pergunta que veio aqui.
Eu conheci Felipe dos 25, eu tô com o Felipe dos 37, tá? O que é 37 mais 15? É 52? Fiz a matemática certa? 47? 52. Tá, daqui a 15 anos, quem vai ser o Felipe dos 52 anos de idade? Ainda mais jovem do que eu sou hoje, que eu vou fazer 57 semana que vem. Então, mas imagina daqui a 15 anos. Você já passou 2 vezes, trabalho conosco. E aí, o que acontece daqui a 15 anos? Quem é esse Felipe? Como que você vai usar para chegar lá? Deb, se eu projetar a minha vida daqui a mais 10 anos, por exemplo, daqui a 15 anos, eu vejo que o preenchimento de gaps será meu maior diferencial competitivo. Em 2040, em um mundo totalmente dominado pela automação, pela inteligência artificial, o que vai separar os líderes é a capacidade de discernimento. O método terá me ajudado, com certeza, a consolidar não apenas empresas, mas o legado. Eu vejo que o GapTracks vem me auxiliando a mentorar a próxima geração, ou seja, garantindo que eu não fique obsoleto diante das mudanças tecnológicas, que a minha bússola ética e estratégia continue apontando para o norte, ou seja, independente das crises globais, das novas fronteiras do mercado. O GapTracks vai antecipar e com certeza isso foi um legado que você deixou para a gente, seja para adaptabilidade, ou Tô seja, quase chorando. Tô quase chorando. desculpa, adaptabilidade, o legado Idade. e a antecipação. Então eu tô bem nervoso assim porque eu consigo antecipar baseado no passado, ou seja, baseado no que a gente vivenciou. E com certeza essa adaptabilidade de um cenário totalmente diferente, que você tem num cenário público, vai para um cenário de empreendedorismo e agora volta para o mercado de trabalho sem perder a esperança e sem ter medo. Então, com certeza, você mostra que já está pensando na obsolência, ou seja, que tecnologias vão deixar de ser relevantes, mas com certeza o legado ele sobrepõe as novas frentes e a tecnologia vai ser nossa aliada, sempre. Que legado você quer deixar para suas filhas? Que ela possa ter a oportunidade de encontrar os próprios gaps, né? E preencher essas lacunas, né? Isso, Que legal. sempre quando eu puder, eu vou falar para elas sobre essa experiência. Com certeza, esse vídeo vai marcar na vida delas, não só delas, mas de todas as pessoas que tiverem a oportunidade e serão honrados justamente por persistir a resiliência, né? A resiliência e a forma como foi feita essa imersão que no mundo prático, justamente. A gente tem uma necessidade, quando nós somos acadêmicos, de sentir essa praticidade. E realmente trazer do mundo obsoleto, do mundo... A inteligência artificial, há 11 anos atrás, poucas pessoas falavam, e justamente nós tínhamos medos, nós éramos muito frustrados, porque ninguém acreditava, e agora, nesse momento, quem sabe eu possa retornar aí com a startup, porque agora é o que é o mais falado, né? E você vê que, eu lembro que na época a Deb nos ajudava justamente a trazer vender o nosso, nós tínhamos já um produto, né? Uma ferramenta final, só que faltava justamente acreditar. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é acreditar em si mesmo. And I'm gonna end this now because I think that's a really good ending, and I'm gonna end it back into English, which is, as Felipe just said, you guys are seeing the subtitle, but what he just said is, having faith in yourself. And it's one of the biggest gaps that we all do. Sometimes we have faith in a higher spirit more than we have faith in ourselves. A lot of the times we believe in others more than we believe in ourselves. And a lot of the times it's hard to learn how to cast that belief without fear. So I'm going to wind this up and say, Felipe, muito obrigado. Thank you very much for being with us. It's been an honor for the last 11, 12 years, and it's going to be an honor to have you with me and with us for another 11, 12 years, if I'm still around, because I'm a lot older than you. But you guys, everybody, take what Felipe said. It's just one of many cases
around the world, but he came to us with courage on this podcast. He came to us to talk about fears, insecurities, hard moments, transformation, growth, and a brilliant future that this brilliant young man has. So, Felipe, em nome da Gap Tracks, on behalf of Gap Tracks, we'd like to thank you very much for being with us today. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Thank you very much, team. Gap Tracks, Luke, Paulo, Debbie. Gap Tracks is your best choice. Muito obrigado. Thank you for the pitch. Thank you very much. And so I'm going to say sign off to everybody. Thank you once again for another segment of Gapcast. We're going to be bringing you more podcasts from Brazil in the next 30 days. Thanks for being with us. Obrigado. Tchau, tchau. Thank you.